hoje a gente invadiu literalmente a de casa. Por quê? Porque a gente tem um convidado que desceu a serra, porque ele estava passando por São Paulo, uma celebridade, porque a gente está aqui com o fundador e CEO da Yellow. Eu vou chamar de Yellow Hack, é isso? Pode chamar de Yellow, carinho. Yellow. Porque tem gente que fala assim Yellow.hack, né? Ou então Yellow.hack, porque tem um pontinho lá. Mas eu estou aqui com o Daniel Monteiro. E se ele me permitir, eu vou chamar ele de Dani, porque aí ele me chama de Ari e fica tudo certo, né? Em casa. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de vir novamente a Santos. É a cidade da minha mãe, apesar de eu não conhecer tanto assim. Mas fico muito feliz da gente poder estar aqui nessa casa. E mais do que isso, tem uma vista bonita, um movimento ali fora. Que a de casa é maravilhosa. A gente sempre faz, a gente grava aqui na de casa já desde o início, né, do lançamento. A gente fez aqui até internacional, né, porque a gente pegou o Christian Barbosa que estava em Miami e a gente fez aqui embaixo numa sala que tem de home. Então, assim, Joel J, já várias pessoas passaram aqui pela de casa e assim, a Adriana recebe super bem, né, e isso é muito legal porque realmente acaba valorizando um pouco a entrevista. Eu sempre falo que às vezes a gente pode falar um monte de coisa sem sentido, mas só pelo espaço ser bonito já fica legal. E quando tem conteúdo, fica melhor ainda. Eu vou começar assim pela uma coisa que não tem como, né? Porque a gente vem acompanhando essas transformações que acontecem principalmente no mundo dos negócios. E assim, para mim, que sou mais velho que você é um garoto, né? Um cara super novinho. E aí reflete um pouquinho esse conceito que a gente vê no mundo dos negócios, isso no planeta, que é a questão das startups. Sim. E aí você tem uma startup lá em Belo Horizonte, né? Você está em Minas, mas está no Brasil todo, né? E aí, assim, você tem investimentos gigantes, a equipe que aumenta, que cresce, tá? Ou seja, você está realmente escalando como uma startup saudável tem que escalar, isso é bem bacana. E aí me vem uma questão que, para trazer aqui para o programa Pessoas de Valor, porque às vezes a gente fala de startup, mas assim, com pessoas da minha geração falando assim, não, porque é startup, não, porque é os mais novos. E agora eu tô com um cara aqui em loco, né, que faz a coisa acontecer. Como que é ser jovem no mundo dos negócios, principalmente num segmento extremamente competitivo como que é esse de recursos humanos? O segmento de recursos humanos em si, ele trabalha com muita credibilidade. Eu até falo que a gente entrega algo não tangível e que gera um resultado, muitas vezes, acima da expectativa de quem contratou ou abaixo da expectativa de quem contratou. Então, seja uma consultoria de treinamento ou, no nosso caso, um processo seletivo, recrutamento e tudo, a pessoa sempre vai chegar para você, e eu estou tratando a empresa como pessoa, porque é um serviço, é algo que a gente vende que ele envolve também o emocional. Então, eu vou chegar para você com uma dor, com um problema, com algo, e eu preciso de credibilidade para resolver isso. Então, quando entro dentro de uma sala de reunião, a maioria das pessoas que eu trato são mais velhas do que eu. E as pessoas mais velhas é geralmente o CFO, o founder da empresa, o sócio, o CEO, a diretora de RH, são essas pessoas, são mais velhas do que eu. Tem carreira, tem história. E quando a gente entra para falar sobre uma pauta de recrutamento, ele já sabe o que ele quer. Então fala, olha, eu sou um CFO, eu quero contratar aqui um controller A, B, C, D. Então ele vai querer me passar um papel cheio de coisa escrito. E se eu não tiver o conhecimento prévio daquilo, eu vou engolir aquele job description, que a gente chama assim, e me virar para achar a vaga. Só que isso não funciona. Então a gente lá na Yellow tem um dito muito interessante que nós somos uma empresa de recrutamento, mas nós somos multidisciplinares. Nós convergimos para o recrutamento, que é vamos dizer, o serviço, o produto final. Mas eu sou engenheiro. Tá. A gente tem lá administrador, tem técnico em mineração, tem engenheiro químico, tem analista de sistemas fazendo vaga para sistemas. Então a gente entende do negócio para depois falar da vaga. Então isso dá um respaldo muito grande, porque quando você chega para um gestor ou uma gestora que já tem muito tempo de mercado, ela presume que já sabe muito. Mas quando chega, tem uma pauta do tipo assim, como está o mercado? Qual é o momento? Para onde vocês estão vendo que o mercado está caminhando? Porque se de um lado a gente atende a siderúrgica mais antiga do Brasil, do outro lado eu atendo a startup que começou ontem. Então eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla de mercado. E isso é muito valioso para as empresas. É muito comum um profissional, principalmente na nossa área de gestão de pessoas, de RH, ele se preocupar muito com a gestão interna, ele olhar muito para dentro da empresa.
e às vezes passa uma inovação, passa uma coisa nova e não atinou. Então por isso que é muito importante esse tipo de papo que a gente está fazendo aqui, né, Ari? Isso acho que... Para desmistificar um pouquinho. E não só a parte de desmistificar, mas também a parte de você ver um pouquinho o que está acontecendo lá do outro lado, sabe assim? O que está acontecendo ali? O que está... Nossa, esse insight aqui mudou minha vida. Então isso é muito legal. Eu tenho participado muito, assim, quem assiste o programa sabe, até a BRH São Paulo é uma das apoiadoras do programa, a gente participa de N eventos, palestrantes, tal, pessoas conversando, o próprio Marco, que é diretor de conhecimento da BRH São Paulo, né, e tá o tempo inteiro com a gente, que assim, a gente fala muito do RH estratégico, assim, de um RH preocupado com a gestão de pessoas, quer dizer, um líder preocupado de estar mais colado no CEO, né, na liderança da empresa, tal. Você sente nesse tempo de Elo, né, que realmente a seleção tem mudado, vamos dizer assim, mudado a forma de fazer essa seleção? Inclusive tem a ver até com a pergunta do seu crescimento enquanto startup. Eu vou responder de trás para frente, né? Eu acho que a gente cresceu muito rápido por entender como o mercado estava recrutando. E as mudanças, né? E essas mudanças. E para onde o mercado estava indo. Então, hoje dentro da Yellow a gente tem uma base de dados muito grande durante o processo. Então eu consigo, na publicação de uma vaga, entender se a sua empresa é atrativa ou não. Por conta de uma estratégia de marketing, uma estratégia de dados, de rastreamento que a gente tem. Eu consigo, ao final do processo, dizer se o teu processo ele é ágil, de fato, como você me disse que gostaria que fosse. Não só ágil em tempo, mas ágil em metodologia. Se ele cria uma boa experiência. Dentro de uma empresa, se tiver um programa com mais vagas, eu consigo ter ali um mapeamento de qual área está mais otimizada, qual área tem menos processos, mais processos. Então, a gente consegue trazer muita informação. E isso tem muito a ver com o RH estratégico, né? Quer dizer, como que você consegue gerenciar um time se você não tem conhecimento, se não tem informação sobre esse time, né? E a gente tem eu falo que dentro das empresas a gente tem linhas de inovação, cada área tem a sua linha de inovação. Talvez a primeira que a gente teve assim foi a área da engenharia, produto, dos números. Você saiu de coisas extremamente arcaicas para um concreto armado, forma deslizante, coisa maravilhosa da engenharia. Depois você vai para a área de finanças. Hoje a gente tem os ERPs, isso gera uma pancada de informação e tudo. E o RH? O RH ele tem sistemas que ele, vamos dizer assim, subloca das outras áreas. Tem poucos sistemas para RH propriamente dito com maturidade. É claro que tem sistemas diversos, mas são poucos aqueles que têm mais de 15 anos, 20 anos de mercado. Até para poder ter um histórico de dados, um histórico de comparação com o mercado. Então, eu vejo que o RH ele tem ainda uma dificuldade de ter bons dados e confiáveis para trabalhar com isso. É claro que tem sistemas excelentes de pesquisa de clima, análise de desempenho, excelentes, performance. Agora, como que a gente usa isso dentro do RH? Tem uma coisa que eu vejo assim da Yellow, que é essa coisa da humanização, né? E que a gente fala muito, porque às vezes falta humanidade, né? Quando a gente pensa lá em liderança, por exemplo, a gente fala, poxa, tem que ter coragem, tem que ter comunicação clara, tal, mas tem que ter humanidade, assim, tratar as pessoas como pessoas. E aí hoje a gente ouve muito, né? Inclusive especialistas assim, em TI, falando, agora é tudo inteligência artificial e tem software para tudo, tal. Aonde que vai ficar o talento, aonde que vai ficar os atributos humanos, por exemplo, de uma Yellow para fazer seleção, se tudo vai cair para banco de dados, se tudo vai cair para o software? Eu entendo que quando você trata com pessoas, você não pode tirar a intuição da mesa. Isso pode até parecer clichê a frase, mas definitivamente não é. A percepção que você tem numa entrevista, que você tem num contato com a pessoa, isso determina, às vezes, todo o processo decisório de uma vaga, de um recrutamento. A tecnologia ela está aí para nos ajudar, não para nos substituir. Então, como que eu trabalho humanização? Trabalhando com um processo onde o meu dono do processo não é a empresa, mas sim a experiência do candidato. E aí a gente conseguiu com isso ter um engajamento de uma comunidade de candidatos, ou seja, candidatos que passam pela Yellow querem participar do processo da Yellow. Então, se a gente está conseguindo passar a imagem que a Yellow é uma empresa simpática, é porque essa experiência que a gente trabalha, essa linha de experiência centrada na experiência do candidato,
está sendo bem feita. E aí depois você cascateia isso para as outras etapas dentro da empresa. Mas a gente entrar nas nossas linhas de processo, eu tenho 3 lá. A primeira, candidato. Agora tem uma coisa que talvez você sofra isso no médio e longo prazo, né? Que é essa coisa que também está em transformação da retenção, né? Hoje a gente conversa com os RHs, principalmente das grandes, assim, que difícil que é reter talentos, tal, porque a gente oferece benefícios, tal, e muitas vezes isso tem a ver lá com o processo de seleção da entrada desse profissional. Como que você trabalha essa questão da longevidade, né? Por ser startup, a gente sempre imagina assim, né, que a startup é uma coisa rápida, né? Tem uma dinâmica da startup, tudo me passa a ideia de o próprio nome, né? Startup para mim é velocidade. E aí essas gerações que assim, eles não querem ficar muito tempo sentados numa cadeira só. E aí você tem a responsabilidade de selecionar um cara que queira ficar naquela cadeira por um bom tempo para valer o investimento. E aí? Não, e a responsabilidade para nós é muito grande. Gigante. Porque a gente cobra um valor para botar uma pessoa dentro da empresa. A gente oferece uma garantia se ela sair por um período de tempo, mas o nosso cliente tem a expectativa que ele fique lá para o resto da vida mais 3 dias. Sim. E às vezes o negócio não é realinhar a expectativa. Às vezes é entender no processo seletivo o que é motivação dessa pessoa. O que eu traduzo como motivação? Motivação é aquilo que me impacta, me impulsiona a fazer algo. Ou seja, a minha motivação ela implica no meu comportamento. Então a pessoa tem perfil comportamental e tem as motivações por aquilo ali. O que a empresa tem? Cultura e estratégia. Então a motivação da empresa é a estratégia. Planejamento estratégico, isso está com os fundadores, com os sócios, com o conselho, qualquer que seja. A estratégia da empresa impacta na cultura da empresa. Se você não tem um casamento entre cultura e estratégia... No teu trabalho, né? Porque assim, se você não conseguir ter essa visão, inclusive a gente fala muito hoje de propósito, né? Como que você vai encaixar os propósitos do candidato com a missão da empresa, com o planejamento estratégico da empresa, né? Então, você casar a cultura e o planejamento estratégico, isso não pode ser um negócio de discurso. Porque hoje a gente fala, às vezes, de cultura e tem pautas, N pautas, de diversidade, de inclusão, de contratação 40+, de sustentabilidade, ESG. Mas quando você entra para o dia a dia da empresa, não é bem assim. E quando você vai no planejamento estratégico, isso não é nenhuma linha do planejamento estratégico. Então, quando você tem um casamento bonito, né, azeitado, entre estratégia e cultura, e do lado do candidato você consegue identificar a motivação dele, você faz um casamento melhor entre pessoa e empresa. Esse casamento, a motivação de uma pessoa, ela pode mudar ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, eu estou nos meus 30 anos e estou recém-casado, quero ter um filho. Bom, eu tenho um filho, então a minha motivação mudou porque eu agora tenho uma responsabilidade diferente. Sim. Dentro da empresa, eu consigo ter essa elasticidade dentro da motivação ou não? Então, é por isso que muitas vezes dentro de startups você vê pessoas mais jovens. Por quê? Esse ano já tivemos mais de 80 mil demissões em startups. Um pai de família, com conta para pagar, leite para pôr em casa, pode viver num ambiente de instabilidade extrema, ele não vai querer se sujeitar a isso. Não. Então você tem um lado da startup que não promove equilíbrio para ele, e você tem o lado de uma família que depende de uma pessoa trabalhando ali. Então esse casamento de motivação, de empresa, ele tem a ver com motivação, ele tem a ver com planejamento estratégico, ele tem a ver com contexto familiar. E às vezes a gente faz o processo seletivo lendo o currículo. Currículo é o que você fez, é o que você estudou, é o que você adquiriu de conhecimento. Mas quem adquiriu esse conhecimento é tão ou mais importante do que o objeto de conhecimento. A questão das atitudes, né? Porque a gente fala lá daquela coisa, até a Maria Odete falar do CAR, né? Que antigamente era o chá, né? De conhecimento, habilidade e atitude. E hoje a gente tem pessoas que sabem fazer várias coisas, mas de repente não tem a atitude certa para trabalhar naquela vaga. Sim. Né? Agora me fala uma coisa, para a gente ir para o intervalo, eu vou deixar uma pergunta para você. O emprego vai acabar? Como a gente conhece? Você responde depois do intervalo. A gente volta já já com pessoas de valor aqui na Santa Cecília TV. Existe um bebê
que é especial. Está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da Estação do Bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da Estação do Bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na Estação do Bebê. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Estamos de volta com Pessoas de Valor e eu deixei uma pergunta para o Dani no primeiro bloco falando justamente sobre essa questão que a gente já discutiu algumas vezes no Pessoas de Valor, que é essa transmutação, né, essa transformação que está acontecendo nas organizações, né, com o emprego. Até tem uma frase que eu cito às vezes do Harari que fala assim, a gente está criando uma geração de inúteis, né, que é uma frase bem forte, mas que tem um pouco a ver com essa tradução. Quer dizer, tem um monte de gente que está estudando hoje para empregos que amanhã nem vão existir mais, né, e aí o cara se forma de repente numa área que vai ter um robô no lugar dele, uma inteligência artificial. Como que você vê, né, como que você faz essa leitura da transformação do emprego? Porque se você trabalha com esse banco de dados, ninguém melhor do que a Yellow para saber para onde isso está indo, né, na prática. Eu li uma notícia essa semana e quando você me fez a pergunta, ainda bem que teve um intervalo, eu tive um minutinho ali para pensar. Parece, vocês não acreditaram nisso, né? Mas teve uma hashtag, uma trend do TikTok nos Estados Unidos, que era Quit My Job, né? Ou seja, peço demissão. Que começou por uma menina que pediu demissão, fazendo o anúncio no microfone de um supermercado, e aí xingou todo mundo. Mas era uma menina dos seus 20 anos, talvez. E aí isso criou um movimento dentro do TikTok das pessoas pedindo demissão, gravando e postando. Depois disso foi 2019, 2020 ali, pandemia, negócios digitais, ou nova economia, tudo pipocando. A gente teve um efeito nos Estados Unidos, que depois tivemos aqui no Brasil também, de demissões em massa, pedidos de demissão em massa. Então, muitas pessoas deixando os empregos, você indo nos empregos desde mais simples, como um restaurante, até os mais complexos, e não tendo profissionais qualificados para isso. Porque na nova economia você consegue trabalhar, ganhar e ter toda a flexibilidade. Porém, contudo, entretanto, temos tido um novo fenômeno acontecendo, muito recente, das pessoas buscando empregos estáveis. Por quê? Cenário de inflação, cenário de juros, cenário de incerteza, guerra. Buscar segurança em algum lugar, né? Eu preciso ter pelo menos um jacaré para me abraçar, sabe? Não dá para eu poder ficar boiando aqui sozinho, eu preciso agarrar um jacaré. Então, esse movimento, ele é cíclico. Eu gosto muito de analisar a história do trabalho como um movimento meio pendular. Então você vai para uma informalização gigantesca e depois você volta para uma burocratização gigantesca e vai ser sempre assim. É porque, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa pedindo demissão, eu pedi demissão porque eu tenho uma oportunidade num outro lugar, ou, por exemplo, eu pedi demissão porque eu estou montando uma startup, estou montando minha MEI, né? Aqui no Brasil tem esse fenômeno, mas de repente muita gente saiu do emprego simplesmente porque considerava um ambiente tóxico.
Assim, saiu por sair. Inclusive, esse próprio movimento não era um movimento assim, vamos todos pedir demissão por pedir demissão, porque a gente está procurando emprego. Muita gente pediu demissão e estava desempregado e, de repente, até hoje ainda está desempregado. Né? Como que você vê isso? Assim? É o quê? Surtaram mesmo? Eu acho que a gente tem hoje hoje são um pouco mais de 10 milhões de desempregados no Brasil. É um número muito alto, mas é um número que tem caído. Não necessariamente porque novos empregos têm sido abertos, mas também porque novos trabalhos têm sido gerados, né? Então a pessoa abriu um MEI, abriu um pequeno negócio, está vendendo um sanduíche e está trabalhando, então ela não se declara mais desempregada. Eu entendo que o desemprego ele sempre vai existir. A gente nunca vai ter emprego pleno. E a gente sempre vai ter uma camada de todas as funções, desde a engenharia até o cara de tecnologia que está bombando aí, que as pessoas não conseguem se recolocar ou elas vão estar sempre insatisfeitas no trabalho. Por quê? Por trás daquele currículo tem sempre uma pessoa. Então, muitas das vezes, existem fatores pessoais que colocam aquela pessoa numa situação de desemprego. Às vezes é uma dificuldade de relacionamento, às vezes é uma dificuldade de subordinação. Então, ela realmente não vai se encaixar. O ambiente vai ser sempre tóxico para ela, a não ser que ela tenha um ambiente 100% ideal. É claro que existem as empresas, né, Ari? A gente não pode aqui também... generalizar. Né? Mas existem as empresas que são fantásticas para se trabalhar e tem as empresas que são péssimas para se trabalhar. Você pode trabalhar... Qualquer pessoa ali dentro, o ambiente vai ser tóxico. Existe os dois lados, né? Eu espero que nós estejamos fazendo ambientes saudáveis dentro das nossas empresas e as pessoas que estão nos escutando também, principalmente pelo tema aqui, né, nosso e pessoas de valor, a gente preocupa com as pessoas, mas não é a regra. Então o desemprego vai sempre ter. O que eu acho é que o trabalho não vai acabar. O trabalho não acaba. O desempregado, ele vai ter sempre aí, mas também sempre vai ter trabalho. Essa coisa da forma de se contratar, né? Das relações entre funcionários, colaboradores e tal, empresas, porque hoje tem muita gente que fala assim, da pejotização, né? Assim, então muita coisa virou PJ, muita coisa terceirizou, mas também a gente vê um movimento contrário, né? Eu lembro aqui o Flávio Maneira e o Flávio, a gente fazendo um Pessoas de Valor durante a pandemia, já quase voltando, e a gente falando, e o Flávio comentou isso, ele falou assim, eu acho que teve muita coisa que foi para o home office, mas tem muita coisa que vai voltar, porque tem coisas que não precisam voltar, mas tem coisas que precisam voltar. Ou seja, esse híbrido, né, de alguns dias estar presente e outros dias no home office, essa flexibilização que talvez a pandemia nos trouxe. Quer dizer, não precisa estar todo mundo sentado num escritório trabalhando ali, né, em mesas e tal, para dizer, olha, essa empresa produz, né, o resultado pode vir de formas diferentes. Você citou um ponto aí que eu acho que ele é fantástico, que é a relação trabalho, relação emprego. Isso tem mudado muito, né? Aqui no Brasil a gente já teve uma reforma da CLT, né? Uma mudança da reforma trabalhista, desculpa, que mudou algumas coisas na CLT. Quem tem mais envolvimento na área de departamento pessoal, relacionamento com sindicatos, já tem percebido a Justiça do Trabalho sendo um pouco mais imparcial, quando no passado ela era muito pró-empregado. Então a gente vê um movimento da relação de trabalho no Brasil, e esse movimento de mudança dessa relação de trabalho, isso vai impactar com certeza as empresas. Querendo ou não, as startups cumprem um papel legal nisso. Porque as startups, elas têm muita mídia, elas têm um sex appeal interessante, elas estão produzindo inovação, elas estão gritando, dizendo que o futuro vai ser assim. Então você fala, se o futuro vai ser assim, os caras estão ganhando dinheiro com esse futuro que eles estão projetando, significa que esse futuro pode acontecer. Infelizmente, algumas dessas startups tiveram demissões em massa recentemente. Então pode ser que talvez esse futuro seja um futuro ou muito distante ou muito especulativo. Até porque, eu ia até usar essa expressão, houve muita especulação, né? Porque, por exemplo, de repente você está crescendo e aí você tem uma massa de dados assim, olha, eu tenho essa quantidade de massa. Aí o investidor fala, poxa, eu vou investir na Yellow. E é assim, por quê? Porque tem uma massa de dados e aquela massa de dados gera um retorno, ou seja, você tem um ROI, né? Um retorno sobre investimento que está ali muito claro. E aí então o investidor vê, opa, legal. Lá na Yellow, assim, aí falando um pouco da nossa experiência como startup, a gente não começou como uma startup, a gente, vou até usar o termo do mercado, a gente pivotou para uma startup durante o processo
de estruturação da Yellow em 2019 para 2020. A gente nasceu em 2017, né? Por sinal, eu fiquei sabendo que você, como startup, nasceu em 2017, mas o teu DNA já é ancestral, é isso mesmo ou não? A gente tem um ditado lá que o CNPJ é novo, mas o CPF já está gasto. Mas eu acho interessante das startups, assim, é o ponto da startup perder credibilidade. Então eu fico muito preocupado com os dias atuais, porque eu vejo algumas startups que estão perdendo credibilidade. Agora me fala uma coisa, saindo um pouco desse ambiente de startups, vamos falar um pouquinho lá do outro extremo, porque eu dou aula na terceira idade nas universidades aqui, pessoal de 60 a mais, tal, e aí tem aluno de 80, 90 anos, tal. E assim, tem gente com 60 começando novas carreiras. Tem gente entrando novamente no mercado. Eu tenho um aluno de 82 que montou uma startup agora no segmento imobiliário recentemente. Aí o quê? Eu vi isso e falei, caramba, que bacana, né? Então, assim, tem coisas muito legais. Como que você vê essa questão das empresas tentarem compartilhar nos mesmos ambientes pessoas novas e pessoas mais experientes? Isso é uma realidade ou é só marketing? Não, isso é um desafio grande das empresas. Algumas tiram de letra, conseguem fazer isso magistralmente. Geralmente as empresas maiores. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem gap geracional, é muito importante você ter grupo de afinidade. O conceito que eu trato para esse tipo de situação é o mesmo conceito que o pessoal trata, por exemplo, para a parte de diversidade. Não deixa de ser. Né? Você tem diversidade de gerações. Mesmo, né? Aliás, eu acho que a inclusão geracional ela é um fator ainda mais gritante para a inovação do que qualquer outro tipo de diversidade. Porque você tem pontos de vista temporais diferentes. E você tem motivações de consumo, motivações de compra completamente diferentes. Então, você ter na equipe um mix legal de gerações, se a empresa tem maturidade para isso, ok. É muito difícil, eu vejo, se você, um profissional de 60 a mais que está querendo entrar numa empresa, você ser o único de 60 a mais ali dentro. Porque aí você perde o microcoletivo ali. Então, se você tem microcoletivos, né, eu dou esse nome, tem gente que dá outros nomes, mas se você tem microgrupos ali dentro das gerações, você passa a ter uma certa identificação e você diminui o degrau entre as gerações. Porque se você está num microgrupo ali da geração do pessoal de 50 a 60, então o de 50, teoricamente, ele também está no de 40 a 50. Então você tem um match ali, uma conexão entre as gerações. Isso funciona muito com times numerosos. Por exemplo, área de vendas. Fantástico. O pessoal geralmente tem o preconceito de falar que o pessoal de vendas precisa de ter energia. Então energia eu vou ter com gente nova. Balela. Imagina. Esse que você citou aí de 80 e poucos anos, se esse cara não tiver energia... meu Deus do céu. Não, e ele tem, mandar um abraço aí para, inclusive, o pessoal da terceira idade que sempre está com a gente, né, acompanha muito os programas, e eu sempre falo, né, deles, eles sempre mandam mensagem, você sempre está falando da gente e tal, porque realmente eu respeito muito. Dani, por incrível que pareça, o programa passa super rápido, né, um programa de meia hora na Santa Cecília TV, assim, voa, né, a gente normalmente grava um pouquinho mais para depois editar, e aí o editor sofre para cortar, né, eu estava falando até nos bastidores, mas realmente vai só pessoas de valor e conteúdos de qualidade. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Parabéns, né? Então, se você quiser, eu vou colocar o site aí da Yellow, que está agora no seu vídeo também, se você quiser acessar, buscar informações e tal. Eles estão em Belo Horizonte, a sede, mas hoje já está no Brasil todo, inclusive aqui no litoral, tem gente super competente, está desenvolvendo, né, a marca e o conceito da empresa no Brasil inteiro. É super tranquilo de você acessar e quem sabe você não ser um dos talentos aí, né, abduzidos por uma das empresas que a Yellow atende em todo o país, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem com pessoas de valor. Fica agora com a programação da Santa Cecília TV.